É isso aí, galera. Tá começando mais um podcast Nossa Luta. Você que curte o nosso podcast toda semana, hoje a gente vai receber uma galera aqui muito bacana, com uma história muito inspiradora. Hoje a gente recebe também a rapaziada, os alunos aqui do primeiro semestre de publicidade que vai acompanhar o nosso podcast. Muito bacana, prazer em recebê-los, tá bom? Muito obrigado. E a rapaziada do NGKS, essa rapaziada aí que agita, põe a dança para quebrar e, enfim, nós vamos bater um papo, descobrir um pouco mais, falar um pouco mais da vida dessa rapaziada aqui, que veio só 2 hoje, né? São 4, na verdade, 5. Isso, são 4 Certo, são 4 integrantes. A gente vai falar, contar um pouquinho da sua história, para que você se inspire, você molecada que tá aí na quebrada, sonhando em dançar, fazer alguma coisa nesse sentido, tá aqui o depoimento dessa rapaziada e preste atenção, hein? Eles têm muita história para contar. Eu gostaria que vocês se apresentassem aí, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado aí, Joel, pelo convite. Sou o Negueba, faço parte do grupo NGKS, sou um dos integrantes. Então, meu nome é Guilherme, eu sou o líder do grupo, tenho 25 anos, estou aí já com a rapaziada há mais de 10, 15 e é o corre que nós tá fazendo. Bacana, eu tenho acompanhado muito o trabalho de vocês e vi que vocês lançaram alguma coisa nova, né, por esses dias, ou já lançaram ou só gravaram? A gente gravou um clipe novo nosso, tá em andamento, estamos vendo aí a data certinha para lançar, mas graças a Deus tá tudo correndo certo e é isso aí, estamos indo para cima. É isso aí. Deixa eu perguntar para vocês, vou perguntar individualmente, certo? Você é de que quebrada? Bom, nós somos do Capão Redondo, mas só que dentro do Capão Redondo tem diversos bairros. Eu sou do bairro da Safra, né? Safra e Oliveira da Coab. Certinho. Da Coab. Coab. Qual Coab, Oliveira? Sou do Coab Adventista. Da Coab quebradinha 2. do Brau lá. Certo. E como é que começou essa ideia de vocês dançarem, se apresentarem? Como é que foi? Como aconteceu isso? Então, não foi tipo uma coisa muito planejada, né? Porque a gente começou a montar, não digo assim montar, porque foi mais ou menos, se formou sozinho. Foi uma parada que se formou sozinha. A gente se conheceu no ensino colegial, tal, os moleques entraram primeiro que eu no ensino colegial. E aí quando eu entrei no ensino colegial, eu já conheci o Oliveira. E o Oliveira conhecia o restante da rapaziada, o Cavalcante. E aí quando eu entrei, a gente meio que começou a dar uns peão. A gente sempre gostou muito de sair, de fazer um rolê na quebrada. Fazer um rolê, curtir, a gente sempre tava nas festinhas e tal. E uma parada que a gente sempre teve em comum foi que a gente sempre gostou de dançar, mano. Tá ligado? Sempre gostamos de dançar. Antes da gente migrar pro funk, a gente era das danças urbanas. O Oliveira ele fazia break, eu fazia pop. Então a gente sempre teve essa relatividade com a dança. A gente sempre teve no meio, com música, dança. Então foi mais ou menos desse jeito que a gente foi se formando. E aí a gente começou a ir para as festinhas e tal, pá. Na quebrada mesmo. Na quebrada e até fora da quebrada. A gente ia muito também rolê black, mano. A gente gostava pra caramba, a gente ia muito. Ia na Black Ball, Black Luxury, Black Hits, a gente sempre tava ali no meio. Bacana. Então, ali sempre a gente também sempre se inspirou muito na rapaziada que a gente via, né, que da onde a gente veio, mano, era difícil, mano, você ver uma rapaziadinha com um estilo, tipo, um cabelo crespo, uns dread, umas tranças. Então, foi mais ou menos no meio dessas festas black, a gente foi se espelhando na rapaziada, vendo o estilo do pessoal, o jeito que o pessoal usava o cabelo. E quando a gente começou a colar, foi uma parada nova, né? Porque como a gente nunca teve um acesso assim muito no estilo preto, ver como que fazia e tal, porque como onde a gente mora sempre foi estilo tipo rapaziada de quebrada, chavão, cabelo na zero, tigelinha. Aí é da hora. Tá ligado? É da hora. Cabelo tigelinha, Na então régua. tipo assim, na Tipo esse regra. aqui, ó. Tudo baixinho, tá ligado? Então a gente foi meio que conhecendo um pouco mais nesse meio. E aí a gente começou a ir pros rolês, pá. Aí quando a gente pegou, na época era mais Facebook, né? Não tinha muito essa parada de TikTok, Instagram, era mais Facebook. E a gente começou a ver. Velhinho, né? Já 25 anos, velhinho, né? 25 anos. Da idade de vocês, se liga. Não, a gente pegou o finalzinho ali do pessoalzinho, né? Que não é tão, como a gente pode dizer. Não atualizado, mas tipo, não é tão Nutella, né? Vamos abrir dizer assim, certo, né? Pegamos um finalzinho de uma época que o pessoal era mais pá.
E aí a gente meio que viu um vídeo, mano, assim, no Facebook quando o pessoal começou a lançar o Passeio dos Maloca. Quando a gente viu um vídeo do mano, tá ligado? O nome dele é Eric Nascimento, a gente viu um vídeo dele e a gente falou assim, mano, isso aqui é uma parada que a gente faz fácil, que a gente faz nos rolês, pá, e tal. Vamos fazer o seguinte, mano, vamos arriscar, vamos fazer um vídeo e vamos mandar pra essa página aí, mano, que era a página Passeio dos Maloca. Era a página que tava bombando na época, tá ligado? Uma página que, mano, a primeira, vamos dizer, como a gente pode dizer, foi os pioneiros, né, mano? Eles que começaram mesmo com essa parada de página, de Passeio dos Maloca e tal. E aí a gente foi e falou, mano, vamos gravar um vídeo e vamos mandar pros caras, parça. Essa que é a parada, Aí vamos deu arriscar. certo. Aí a gente tava na escola e tal. Aí a gente tava na quadra. Aí a gente conheceu, aí como o Bafo já era parceiro dos caras, né? O Bafo Produções, pra quem não sabe, o Bafo Produções é o cara que gravava os nossos vídeos. Certo. Fazia aquela mágica toda. E aí, nessa daí a gente fez esse vídeo e mandamos pros caras, mano. Falando, ó, nós tá com esse vídeo aqui, mano. O que vocês acham? Vídeo de vocês postar aí e tal. Ele falou, pô, da hora, mano, esse vídeo, gostei pra caramba. Vou postar ele aqui. A gente mandou o vídeo pra ele, eram umas meio-dia. 2 Uma horas viralizado. Aí, quando ele falou, mano, for 7 horas da noite, 6 horas, eu vou postar. Aí já fechou. Quando for umas 7, 8 horas, a gente já entra nas redes, E dá uma compartilha, olhadinha lá, dá uma né? olhada. E aí, quando ele postou, mano, tipo, de momento a gente olhou assim, sabe? Só olhou, viu lá, pô, Três ele postou curtidinhas. agora, 3 curtidinhas. Tá pampa, vamos aí. Quando foi, aí cada um foi pra sua goma, pá. Tiramos aquele descanso, no outro dia a gente foi pra escola, assim, antes da gente ir pra escola, a gente acordou, mano. Quando nós foi ver o tanto de visualização, tinha mais de 1 milhão de visualizações já o vídeo, bacana. tinha mais de 20 mil curtidas. E aí a gente meio que ficou, tipo, paralisado, né? Tipo, caramba, rapaziada, o bagulho bateu mesmo, mano. Da hora, mano. Que legal. Só que, tipo, como a gente, né, veio de um lugar que nunca teve muita informação de como funcionavam as coisas, como a gente podia estar no meio, a gente meio que ficou, mano, da hora, vamos fazer outro vídeo. Tipo, por brincadeira, não vou dizer uma brincadeira, mas um hobby, tá ligado? Uma parada que a gente sempre gostou. A gente, mano, vamos mandar marcha, mano. Nem Vamos pensou fazer que outro rolava uma vídeo. grana nisso aí. A gente nem pensou assim, tipo, vamos fazer a parada pra fazer um dinheiro, né? Vamos embalar na parada. E aí, nessa daí que a gente fez, o mano falou, caramba, rapaziada, da hora, um dos primeiros vídeos mesmo daqui da página que o bagulho pegou 1 milhão e tal. Mano, faz mais vídeo e manda aqui pra gente postar, mano. Manda aqui pra gente postar. Aí a gente embarcou nessa, foi fazendo vídeo. Aí os próximos dois vídeos que a gente fez, que a gente mandou também, foi a mesma parada. O cara postou, passou uma noite, mais de 1 milhão de visualizações e pai, o bagulho bombando. E aí nessa daí que a gente falou, mano, vamos embarcar nessa, mano. Vamos show, fazer pô. uns vídeos. Vamos fazer show, Não, pô. não, a gente nem imaginava em show, nem imaginava. A gente só, tipo, vamos continuar fazendo os vídeos e Certo. vendo o que dá, mano. Vamos fazer os vídeos e vendo o que dá. Certo. E nessa época que a gente começou a fazer esses vídeos, tava na época do carnaval, mano. Tá ligado? Bem E a parecido gente- com essa aqui agora. E a gente, tipo, gostava pra caramba de ir pra bloquinho. A gente ia pra vários bloquinhos. E só que antes da gente começar fazer esses vídeos, a gente tirava muita foto e postava no Facebook, mano, tá ligado? Que era um meio que a gente compartilhava nossas paradas. Certo. E aí nessa daí que a gente começou a compartilhar, pá, a gente tirava umas fotos e tal. Aí a gente fez os vídeos. Aí o pessoal começou, tipo, viu a gente lá, viu o vídeo no Facebook, falou, caramba, vi esses moleque, mano, lá, parça. Vi esses moleque, os moleque tava roubando a cena. Os moleque tava roubando a cena, caramba, os moleque dançavam muito, viu os moleque pessoalmente. Só que aí nessa daí, o pessoal tava começando a chamar a gente de, eu vi os pretinhos lá da Faria Lima, pá. E a gente do Capão, né? A gente falou, não, calma aí, parça. Calma aí, rapaziada. Dá uma Chamando, não, segurada. calma aí, cara, esse Dá uma negócio tá, segurada. não dá, mano. O pessoal tá chamando nós de pretinho da Faria Faria Lima. Lima. Não, calma aí, nós tem que Aí é colocar o foda. nome. Nós tem que colocar um nome na parada. E nessa daí, o Cavalcante, ele me chamava de Negroski. Ele falava, ei, Negroski, cola aí, pá. Ei, Negroski. E, tipo, como no nosso bonde sempre foi a rapaziada preta, tá ligado? Do cabelão, pá, black. A gente falou aí, a gente pensou, mano, é uma parada que tem a ver com a nossa cara, né, mano? Negroski. Só que aí o Alves teve a brilhante ideia. Ele falou, mano, Negroski é da hora. Só que acho que vai ficar difícil pra rapaziada pronunciar, lembrar e tal. Vamos abreviar essa parada e colocar o nome de NGKS. Pronto. Todo geral gostou,
do nome NGKS, falou, mano, vamos meter Cara, marcha. tem muito mais cara de... NGD, entendeu? Aí a cara, gente começou. de nome Então, de- tipo assim, de como. sigla mesmo. É, sigla tá ligado? de dançarino mesmo, da rapaziada ligado? que dança, E tem tem uma- muito mais a ver mesmo. Aí que a gente- Negroski, você entendeu? entendeu? Aí a gente abreviou e tal. Aí, como tava na época de carnaval, a gente continuou indo nos bloquinhos. A gente era, mano, uma parada que a gente tinha aqui no Mais Novo, que nós era muito festeiro, mano. E é muito. A gente sempre era assim, que a gente gostava de ir pros lugares pra dançar, tá ligado? Faz Curtir parte nossa da onda, juventude, faz mano, parte. faz parte, é uma E fase. aí, nessa daí, a gente foi, tiramos outras fotos, fizemos outros vídeos. Só que aí, quando a gente começou a lançar, a gente falou pro mano, ó, quando você for colocar, coloca o nome lá de NGKS, mano, tá ligado? Pra dar uma frisada. Pro pessoal saber, quando for procurar nós, saber que o vulgo do bonde é NGKS. É isso. E aí, nessa daí, a gente começou e tal. Aí quando a gente começou a estourar esses vídeos, veio um cara, mano, que no começo foi essencial, muito essencial, que ele, como pode dizer, ele Acreditou. também acreditou, mas tipo, ele colocou nós na parada, ele mostrou o caminho e falou, ó, é assim que a gente vai fazer, tal, que é o Ferrugem. Ele foi um cara que foi o nosso empresário, Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Ferrugem, meu parceiro, grande parceiro, gente Da boa pra hora, caramba. Um vambora. abraço pro Ferrugem. certo? E aí nessa daí ele falou, mano, parada é o seguinte, mano, gostei pra caramba, vocês têm um potencial do caramba, mano, tá ligado? Vocês, querendo ou não, e vocês meio que revolucionou um pouco, vocês revolucionou o funk, mano, que é uma parada diferente. Que no funk não tinha muito isso, os pessoal não se espelhavam muito na rapaziada que dançava, tá ligado? Era mais tipo, quero ser MC, quero usar um boné de marca, usar Lacoste, usar Quicksilver, quero usar essas roupas que os funkeiros usavam, né? A gente já veio mais numa contramão, a gente já não foi uma rapaziada que usava muito roupa de marca, pá, não, a gente fazia nosso estilo. Andava mais com roupa larga, umas roupas mais estilosas, metia uma meia na canela, um boot mais baixinho e tal, um estilo mais a nossa Street, cara, né? tá ligado? Um estilo mais a nossa cara. E aí ele falou, mano, é uma parada que, mano, é revolucionária, mano, não é uma coisa que a gente se vê direto no funk. E quando a gente começou a fazer esses vídeos, mano, dançando funk, a rapaziada da periferia abraçou muito, mano, tá ligado? Gostou pra caramba e foi compartilhando, foi falando, caramba, que da hora os moleques, mano. Os moleques têm um estilo diferenciado, tem um cabelo diferenciado, pá. Não é uma parada que a gente se vê direto. E aí ele falou, mano, a parada é a seguinte, mano. Eu vejo em vocês que dá pra vocês ser tipo um. E o quem desce? Uma anos parada, 90 e tal, exatamente, os caras também revolucionaram na entendeu? dança e tal. E aí ele falou, mano, a parada é o seguinte, preciso que vocês arrumem alguém pra cantar, tá ligado? A gente só precisa dançava. de- só precisa a de gente, não, cantor. a gente só dançava, pá. Aí no começo queria cantar, a rapaziada me falou, sei não, neguinho. Para, pá, com essa tá voz aí de vendo? Taquara rachada. Pô, tá metendo louco, tio, qual que é a fita? Aí eu falei, não, então o bagulho é o seguinte, mano, eu já sei um cara certo, mano, pra colar com nós e cantar. Quero Sorriso. Tá ligado? Hoje ele não faz mais parte do grupo. Infelizmente, cada um seguiu o seu caminho, mas sempre meio uma parada. O moleque, nosso irmão também. Desejo Certo. toda a felicidade pro mundo, todo o progresso pra É ele. isso, faz parte do ciclo da parada. Exatamente. E aí eu falei, mano, já tem um cara certo, mano. É o Sorriso, mano. O Sorriso tem uma voz marcante, parça. Então vamos É chamar o ele. sorriso, deve ter um sorrisão também. O moleque tem um sorrisão Sorridente. Colgate, não tem jeito. E aí a gente chamou ele, mano. E ele Não é meio que. publicidade não, viu, Colgate? Manda qualquer Manda coisa. qualquer aí pra nós aí. E aí, tipo assim, só que aí ele mexeu com as paradas erradas, pá, na época e tal. Aí trocamos um papo com ele, falou, mano, a parada é o seguinte, irmão. Nós quer que você cola, nós tá com um projeto, certo? Vai A coisa acontecer tá isso. andando. Coisa tá andando, você tá vendo. E tipo assim, a gente já conhecia ele. Ele também sempre teve esse. Sempre foi igual a nós, sempre gostou de dançar, sempre, sabe, se teve no meio. E ele vem da época antes do Passinho do Maloca. Ele veio do Romano, né? Passinho do Romano, Certo. que veio antes do Passinho do Pegou uma Maloca. era que é- Ele Sim, pegou sim. uma era que, tipo assim, a gente já conhecia, só que não tinha aquela fama, né? E ele sempre foi um cara que foi bem conhecido ali na nossa quebrada, pá, todo mundo conhecia ele. E aí a gente trocou um papo com ele, falou, mano, a parada é o seguinte, mano, nós tá com esse projeto, tá em andamento, tá dando certo, e a gente precisa de uma pessoa pra cantar, mano. E a gente pensou em você, irmão, tá ligado? Só que você precisa Só que, tipo, tá dar uma ligado, maneirada. irmão, vamos aí, tá ligado? Se for pra você colar com nós, você tem que, mano, colar junto com Galera, nós, tem que sair né? das paradas, mano, tá ligado? Que, primeiramente, tá ligado, né, irmão? Nós é preto, pá, qualquer coisinha, você tá nesse Sim, meio aí, sim, você sim. já Só dá ruim, Você mano. não estando e sendo Mesmo preto, você não estando, você já tá. é difícil pra caramba. Você já tá, Exatamente, fala a É, você, você já tá no BO, você velho. já tá na evidência. Você já tá no BO. Você já tá na evidência ali.
Então, tipo, a gente falou, mano, cola com nós, pá, e meio que ele gostou da ideia, abraçou e começou a dar com nós, mano, tá ligado? Que foi daí que a gente fez nossa primeira música, que foi a Novinha Maluca. Que também estourou, né? Estourou, foi a primeira Estourou. música que estourou nossa, tem mais de 10 milhões essa música. E daí em diante dessa música, mano, foi aí daí que a gente começou a consolidar a nossa carreira, mano. Tá ligado? A gente começou a consolidar a nossa carreira. E aí a gente foi mandando marcha, e o Ferrugem falou, mano, vamos começar a meter marcha, mano. E aí a gente continuou fazendo os vídeos, fazendo nossas paradas, fazendo as músicas, que foi nisso daí que a gente começou a fazer vários network, conhecer vários MC, conhecer vários outros dançarinos também. E qual que foi o momento que vocês começaram a fazer show? Que a coisa Então, falou, foi "Peraí, aí, mano, tomou quando a gente outra, lançou é, nossa. Quando a gente. Foi antes da gente começar a lançar a nossa primeira música. Que foi que a gente fez nosso primeiro show dançando, que foi que era só dança, que aí era eu, o Oliveira e o Cavalcante. E aí a gente fez nosso primeiro show, que foi lá em Itapecerica da Serra, que é próxima da nossa redondeza. Como foi uma parada que, tipo, viralizou muitaço, mano. E o pessoal ficou louco, mano, vendo a parada, falou, caramba, da hora. Lotou o negócio. Aí a gente começou. Uma parada diferente. E aí nessa daí, nosso. Surpreendeu vocês? Surpreendeu, pra Vocês sentiram caramba, você é surpresa? Falou, louco. louco, que é isso É, aqui? porque, tipo assim, tá ligado? Eu pelo Eu não menos. esperava nem- Quando eu comecei a dançar. 50 pessoas assim. Tá ligado? Quando eu comecei a dançar, eu não imaginei. Eu não imaginei que, tipo, nós fôssemos ser o protagonista do filme, tá ligado? Eu achava que, tipo assim, você dançarino de algum MC, ou, tipo, vou trampar com dança dando aula, sabe? Em projetos e tal. Nunca pensei que, tipo, não fosse expandir tanto uma parada, tipo, que nós fosse viajar ao Brasil, fazer vários projetos, publicidade, tantos trampos. Eu nunca imaginei isso. Certo. Então, tipo assim, quando a gente fez nosso primeiro show, que até hoje eu lembro, a gente ganhou 50 conto cada um, mano. Você lembra disso aí? Olha, mano. certeza. Primeiro jogo que nós O Uber fizemos, e o cachorro quente. tá ligado? O Uber Gente que bebe, Praga e alimentação, mano. E tipo assim, como a gente nunca teve ali no meio, pá, nós foi o máximo, mano. Tipo, caramba, mano, e cachorro. Primeira vez que nós. com nada, Com nada, vou ter que 50 conto no bolso, mano. Caramba, é, cachorro, que da hora, mano. Aí, vamos continuar nessa parada, vamos meter marcha, mano, vamos meter marcha. E aí a gente foi consolidando nosso nome, graças a Deus, Deus foi abençoando, todo mundo foi gostando do nosso Bacana. trampo. E aí foi aumentando o cachê, vamos fazendo outros shows, vamos, né? Nessa transição de vocês, houve algum empresário que lesou ou levou um qualquer por fora, alguma coisa nesse mano, sentido? sempre tem, Aconteceu isso daí? Tá ligado? Tipo assim, é uma parada que a gente deixa muito em off, tá ligado? Essas paradas, porque tá ligado, o bagulho. Não precisa nem citar nome, vocês ficam à vontade pra falar. Se não quiser falar também, tipo tá assim, tudo certo. já aconteceu, porque, tipo assim, que nem a gente fala, como posso dizer, a gente meio que chegou leigo no funk, tá ligado? A gente não Muito conhecia, novo, não cara, sabia né? como que era. Eu tinha 16 anos, o moleque tinha 17 anos. Então, tipo assim, a gente não sabia muito como funcionava. Então, lógico que tem gente que é oportunista, né, mano? Vê, os moleques não manjam muito, vamos dar uma instruída aqui, falar pros moleques, isso. Tá ligado? Aí Deixa eu pôr 10 mil no bolso e dar galo então, pra tipo cada- assim, a gente foi, como foi passando o tempo, a gente foi, tipo, tá ligado? Nós também não é bobo, Profissionalizando nós é a de parada, quebrada sim, também, sim. então, Tem- como, tem visão, só pelo tem fato de nós ser visão. de quebrada, nós não é aqueles Tem visão, molequinhos, nós tem visão. sempre vai ganhando, tá ligado? As paradas. Então, tipo, nós foi ganhando umas paradas, tipo assim, né, tá ligado? Nós via o mano na hora de pagar geral, tipo, pegava tantos, metia no bolso, metia tantos pra nós, falava que tantos ia pra empresa, tal. Aí nós foi ganhando as ideias, pá. Aí teve um amor que nós foi fazer um show, que aí o mano que contratou nós, tipo, meio que, sabe que ele, sabe, foi fazer aquela graça, falar Ficou assim, com uma pulga, assim, cara, atrás da falou, orelha. caramba, mas tantos assim mesmo, o show de vocês, tal. Aí nós falou, como assim tantos? Falou assim, como assim tantos? Aí ele falou, então, tal pessoa falou que era tantos, pai, pum, e pra nós chegou que era outro valor, mano. E foi daí que a gente falou, mano, tem coisa errada aí, rapaziada, vamos abrir nosso olho, porque nós tá sendo uma é potência, nós tá sendo uma potência no funk, mano, só que os caras não tá querendo deixar a gente ver isso, mano, tá ligado? Certo. Eles estão meio que querendo jogar areia nos nossos olhos, achando que é só isso aqui e tal, que estão recebendo e não tem outras paradas por fora, tá ligado? Então nós foi aí que a gente foi querer ir atrás, saber da onde que vinha, onde que nós poderíamos ganhar mais dinheiro, da onde que, né, da onde que a gente poderia tá se envolvendo mais. A gente foi buscar mais Abriu o informação. olho, né? Ficou A gente mais foi buscar, esperto. exatamente. Foi A gente foi buscar, calejando com o tempo e tal. aí a gente foi buscar informação, mano. E foi daí que a gente, tipo, falou, mano, rapaziada, o bagulho não é só dança.
O bagulho não é só chegar, coisa também. tá ligado? O bagulho dá pra nós fazer nossa vida aqui na parada, tá ligado? Então, tipo, nós tem que ir atrás de conhecimento, mano. Mas sabe o que é legal de vocês? Por mais que vocês tenham essa visibilidade toda, já tem notoriedade dentro da música, do funk e tal, vocês ainda dão um trampo, mano. Eu acho massa isso em vocês, tá ligado? É, porque, Isso tipo massa. assim, mano. Essa molecada precisa entender Exatamente. que, assim, Tudo corre, mano. existe outros caminhos. Não adianta você Exatamente. ficar ali só, não, eu vou ser Só funkeiro, você eu vou ser boleiro e tal, não quero saber de mais nada. Não, Não, você tem que se tudo instruir, corre, mano, você tem que exatamente. trabalhar, você entendeu? Nós estamos dentro de uma universidade, Zumbi dos Palmares, a única preta na América Latina. A de verdade. Certo? Então, assim, existe espaço aqui para você que tá aí no seu sofá acomodado. E não importa se você é preto, branco, vermelho, azul. Você da comunidade que tem a necessidade, quer estudar, vem para cá. Eu já tô dando 60% de bolsa para vocês. E essa rapaziada também, hein? Pode encostar. Desculpa interromper vocês, eu precisava fazer esse merchan. E, mano, tipo assim, querendo ou não, mano, que nem eu falei, tem muita gente que é oportunista, né, mano? Então, além disso, a gente sempre teve que correr nosso corre, tá ligado? Certo. Eu, pelo menos, tipo, da minha parte, eu tenho só minha mãe, não tenho irmãos, tá ligado? Então, tipo assim, sempre foi eu e minha coroa. Então, não dá pra deixar sempre na responsa em cima dos ombros dela, tá ligado? Certo. Sempre tive que fazer uma Eu parada conheço pra essa ela. história porque eu também venho daí, mano, entendeu? De tá vários ligado? projetos Bagulho sociais, uns caramba, assim, entendeu? Pra chegar até aqui não foi fácil, não. Tá ligado? Mas enfim, isso faz parte Faz da parte, correria mano, de todo o faz nosso parte. povo, na grande Faz verdade. parte. Esse tipo de história de ter que trampar cedo, de ter que abrir mão de escola, e sabe, isso acontece muito. Mas a gente precisa virar esse jogo. A instrução é o Exatamente. melhor caminho que tem, cara. Não tem Exatamente. outro, você entendeu? Então a gente tem que se esforçar. De alguma forma a gente vai ter que correr atrás. E nós estamos aí mais ou menos uns 300 anos atrasados, você entendeu? Não por escolha nossa, mas por toda a história que aconteceu, por tudo que aconteceu em relação aos nossos ancestrais. Então, assim, eu sempre pego nesse ponto. Vamos nos instruir. Já era, vamos estudar, não tem outro caminho. A gente vai ter que trampar também? Vamos ter que trampar também. Você vai ter que fazer, você vai ter que se Exatamente. multiplicar, você tem que virar em 10 para você chegar onde você precisa e aonde você deve estar. O nosso povo Exatamente. deve estar, entendeu, meu? Deixa eu perguntar para vocês aqui, eu sempre tenho algumas perguntas pontuais, porque dentro das redes sociais, isso, aquilo, existe até brigas, isso, aquilo e tal. Então tem duas perguntinhas que eu faço sempre para todos que vêm. O que vocês acham da relação interracial? Qual o pensamento que vocês têm em relação a isso? Relação amorosa, sentimental, afetiva. O que vocês pensam sobre isso? Tive tanto debate nas redes sociais, eu queria entender o que vocês pensam, cada um de vocês podem... Eu, pra ser sincero, independente de cor, etnia, desde que exista amor, tranquilo, mano. Não existe essa, tá ligado? Certo. Então, tipo assim, a pessoa é X e a pessoa é Y. Se elas duas se dão bem, elas formam um casal. Elas são uma união, tá ligado? E daí vai, mano. É isso. E você, Negueba? Mano, eu tenho um ponto de vista que é assim, mano. Querendo ou não, na nossa sociedade, mano, tem muita gente que não é da nossa cor, que, tipo, olha pra gente de um jeito que, como se nós fôssemos estranhos, tá ligado? Mas também tem muita gente que não é assim, mano, tá ligado? Tem um pensamento diferente. A gente não pode tá ligado? generalizar. Não pode generalizar. Porque o preconceito ele é estrutural, você tá Exatamente, ligado? exatamente, é o que eu penso. Então, tipo assim, às vezes eu vejo muita gente, assim, que eu mesmo já vi, mano, já vi muita gente, tipo assim, até dá uma coisa que fala assim, pá, preto tem que andar com preto, branco tem que andar com branco, e que não sei o que isso, cada um no seu quadrado e pá. E eu acho que não é bem assim, mano, porque, querendo ou não, a gente tem muita coisa que a gente pode aprender, mano, tá ligado? Que com diversas pessoas, tá ligado? Até que não seja da nossa raça, assim, da nossa cor. E, tipo assim, então, que nem a gente tava falando, a gente sempre tem que buscar conhecimento, mano. Tá ligado? Tem muita gente que nem eu sempre tive uma professora, mano, que, tipo assim, ela é branca, mano, tá ligado? Só que, tipo, ela, desde menor, quando ela me viu, mano, ela sempre tive essa parada de dançar, sempre gostei, e ela sempre me apoiou, mano. Ela sempre me apoiou, sempre falava, mano, corre atrás do seu sonho, mano, se você acha que isso é pra você, vai lá, mano, corre atrás, tá ligado? Ela via que eu tinha um potencial. E, então, tipo assim, às vezes eu acho que as pessoas olham muito pela cor, sabe? Pelo que a pessoa faz, o que deixa de fazer, e não olha muito, tipo assim, o que a pessoa pode oferecer pra gente, tá ligado? O que ela pode nos ensinar, Sim. tá ligado? Sim, isso é importante. Ter esse feeling é importante. Você saber quem é quem. Porque a gente não Exatamente. pode generalizar nunca.
certo? Não é porque zoaram os nossos ancestrais que Exatamente. os de hoje vai ter que pagar por isso. Não, não é isso. Não é esse o caminho. Exatamente. A gente também tem que entender. penso. Não existe racismo reverso ou inverso. Isso não existe. Para existir isso, teria que passar por tudo que o nosso povo passou para que a gente. Igual. Aí não tenho. Não acredito nesse racismo reverso, inverso, como eu ouço falar por aí. Não vai ao encontro do que eu penso, você entendeu? Não vai. Mas tem pessoas que acham que existe. Então, assim, o depoimento de vocês em relação ao meu entendimento é que vocês acreditam que existe a possibilidade de nos relacionarmos com as pessoas independente da sua cor, etnia ou raça. É isso? Exatamente. Bacana. Vai de encontro com o que eu penso também. Sabe? Eu também penso dessa forma. Eu já tive um pensamento contrário disso. Não vou negar para vocês. Mas o tempo, ele é... Tempo é rei, ele vai ensinando, né? Ele é rei. Então você vai entendendo certas situações, você vai vivendo e entendendo certas situações que você para e fala, peraí, meu, eu não posso ser tão limitado. Eu vou deixar de aprender coisas. Vou deixar de saborear coisas, de experimentar situações. E a gente está nesse mundo para poder experimentar, velho. Essa é a chave. Se a gente se limitar, Não a chega. gente deixa de experimentar e deixa de conhecer pessoas bacanas, gente, sabe, de coração bom, gente, sabe? Então também tem toda aquela mistificação de, puta, é pretinho, vai apresentar pra família, é meio difícil, é complicado, porque a família pensa diferente, tal. Existe isso também. Mas também a gente não pode generalizar. Vai ter pessoas que vão te abraçar de uma maneira verdadeira. E é claro que a gente vai passar por preconceito todos os dias na nossa vida. Exatamente. Isso é um fato, você entendeu? Mas se existe amor, igual você falou, aí é uma questão sua e com a pessoa que você está se relacionando. Não é uma questão de família ou coisa assim. Se é uma opção, se eu quero e você também quer, a pessoa que tá ali do nosso lado e que seja branca, vermelha, azul, acabou, velho. Já era. É união. Exatamente. Já era, velho. Você entendeu? Tem uma outra questão também que a gente bate muito, que é a questão da cota racial. O que vocês pensam sobre isso? Que não é só racial, né? Ela é uma cota que se estende ao índio, à comunidade, ao pessoal que com menos favorecido. Sim. Então eu gostaria que vocês discorressem sobre isso. Mano, eu sou a favor, de verdade. Até porque são várias realidades, tá ligado? É, tipo, nem todo mundo passa a mesma coisa. Nem todo mundo tem o mesmo trabalho. A minha nem todo mundo- oportunidade, né, mano? Exato. Então, tipo assim, é válido. Tem que ser válido, tá ligado? Essas pessoas precisam de espaço, oportunidade, precisam de alguém que acredite, principalmente, porque elas vêm de realidades distintas, totalmente diferentes das que já chegaram ou tem seguros terceiros que fazem chegar através do dinheiro, até porque o dinheiro manipula o mundo, convenhamos. Então, é fato, tem que ter. Eu também acho que também cada um tem sua vivência, né, mano? Tá ligado? Então, tipo assim, tem gente que, tipo assim, como posso dizer, tem gente que é da nossa cor, mano, que tem 5 irmãos, 6 irmãos dentro de casa, tem que fazer um corre pra poder levar um dinheiro e tal. 2 trampos. E, tipo assim, às vezes, Pai do Cris. tá ligado? E às vezes aquela pessoa, tipo assim, já tá no maior luta ali, mano, pra poder levar um pão pra casa, pra poder ajudar a mãe em casa e tal. Então, tipo assim, e tem uma pessoa que não tem essa dificuldade toda. Tem pessoa que já, tipo, o pai e a mãe já dá tudo na mão, já, quer fazer uma faculdade, meu filho, quer isso? Eu vou lá, vou pago pra você, pá. E nem todo mundo tem essa vivência de Essa poder, condição. essa condição. É claro que a gente também não pode julgar por aí, porque é um campo que, putz, ele é meio que... Cada pessoa, cada pessoa tem sua vivência, sim, tá ligado? cada pessoa tem a sua condição. Exatamente. Sabe? Então a gente fica até meio que... Eu fico constrangido quando entra nessa pauta, tá ligado? Eu prefiro nem ficar muito forçando nisso, né? Nessa questão de, puta, teve condição a mais ou menos, não. A condição é você quem faz, Exatamente. irmão. Da onde a gente vem, nós somos resistência. Desde moleque. Você ia jogar bola no campinho, parceiro, você tinha que, sabe, ralar, parceiro. Senão você ia ser moído. É isso, você ia ser moído se você não se impõe. Então a gente tem que se impor desde criança, velho. Exatamente. Desde criança. Então isso já está estabelecido na vida do nosso povo, essa questão de se impor. E a gente tem que ser 10 vezes mais. Essa é a verdade, na hora de competir. Eu creio que a cota é um negócio bacana, que veio para nos ajudar a todos. Sim. Certo? Veio para ajudar todos. Porém, a gente também tem que fazer essa cota valer a pena. Vale a pena, exatamente. Certo? Tem que Não correr atrás, adianta né, mano? também ter a cota e a gente não fazer valer a pena. Estuda, É isso. procura. Então a gente tem que aproveitar bem Exatamente. as oportunidades que a vida nos oferece. Porque são poucas as oportunidades que a gente vai ter na vida.
Isso é fato. É, mano, oportunidade é como se fosse um cavalo branco, né, mano? Passou, Passar, se deixar, você entendeu? o próximo. E se você não montar nele, na cela dele, já era. já era. E pode ser um cavalo preto Preto também. Pode ser um cavalo preto também. Então, bacana saber que vocês têm esse tipo de pensamento, cabeça boa, rapaziada de cabeça boa, além de talento, tem uma sabedoria bacana, uma vivência bacana obrigado, dentro da irmão. comunidade, sabe? Isso veio muito da família de vocês. Qual a instrução que vocês têm em casa? Vocês estudaram? Conta um pouquinho da Mano, história fala aí, pô. você, a minha mãe, ela é tipo assim, baiana. Meu pai e minha mãe. E eles são muito chatos com essa questão de estudo. Então, pra mim, eu nunca tive dificuldade, tá ligado? Eu passei tranquilo, passei chutado, não tive. Mano, eu acho que foi 2 ou 3 matérias que eu tive, assim, meio que complicações. Só que, tipo assim, foram coisas que, com o tempo e com paciência, principalmente, até porque na época, tipo, era muito comum você ver o cara jogar uma mesa na professora, tá ligado? Putz, eu acho Infelizmente, isso uma sacanagem, eu sou velho. dessa realidade. Eu também passei via por isso. Então, tipo assim, eu achava chato, tá ligado? Porque eu tinha interesse em aprender mais. Porém, tipo assim, eu não vou lá pegar a cadeira e jogar no brother, porque já viram uma coisa já generalizada e isso e aquilo, enfim. Mas mais pra, tipo, colocar a situação. Então, tipo assim, eles sempre foram muito em cima com isso. Então eu fui, passei de ano tranquilo, nunca tive dificuldade, se foi 3 ou 2, e vice-versa. Mas uma coisa que minha mãe sempre me deixou ciente é de que o resultado é você quem faz. Então, tipo assim, se lá atrás você foi e se arrependeu de algo que você podia ter feito, agora você pode ir lá e fazer esse algo. Então, tipo, eu perdi tempo, tipo assim, não falo, tipo, perder tempo, mas o NGKS em si puxou bastante dessa questão escola. Não, eu imagino. Até eu porque a imagino. gente fazia show de sexta até domingo, e domingo chegava segunda-feira, 4 horas da manhã, tinha que entrar 7 na escola, tá ligado? Então, tipo, nós já entrava destruído, acabado, mas só que a gente tinha quem? Mas sempre correr Diretora. atrás, sempre A gente correndo tinha atrás. a diretora que, tipo, chegava lá em nós e falava, ó, Apoiava, né? Apoiava, mano. tá bom, Querendo ou senta não, aí, tipo dorme um assim, pouquinho. essa parada depois volta do pra aula. NGKS exaltou muito a escola que a gente tava, tá ligado? Sim. O pessoal começou a conhecer muito a escola que a gente tava. E nossa escola sempre foi uma escola muito renomada na nossa região. Certo. Todo mundo queria estudar lá, porque os professores lá são 1000 graus, tá ligado? Sempre. Tipo, nas escolas é difícil ter uns eventos, gincana e tal, tipo, valendo ponto, sabe? Pra incentivar a rapaziada, a criançada aí pra escola. Então, tipo, na nossa escola sempre teve muito disso. Então, eles meio que sempre estavam ali junto com a gente, trocavam um papo, falavam, não, da hora, incentivava a gente. Só que também eles pegavam muito no nosso pé também, ó. Vocês estão fazendo isso, da hora, mas ó. Presta atenção. Eles sempre vamos fazer o é plano, aula, vamos isso escolher, aqui, ó. vamos estudar, É isso. vamos lá. Porque, cara, assim, vamos pensar que, puta, como acontece com a maioria dos artistas que eu conheço. Eu vivo esse universo desde os meus 14 anos. Então, eu sou músico, sou produtor, enfim, eu faço uma porrada de coisa dentro desse universo. Eu tô há 34 anos dentro desse universo. Vocês não tinham nem nascido ainda quando eu comecei. Então, assim, eu vi muita gente lá no topo e depois cair, velho. Isso Não, é natural. é uma parada Faz parte do Uma processo. parada até Faz que parte nós da escutou carreira. também, Sim, mano. e se você não tiver uma base, uma estrutura, como a educação, uma formação, Exatamente. uma profissão, Nunca ia você ter não vai ter o plano B, conhecimento, velho. exatamente. Você não vai ter o plano B. Que na grande verdade é o plano A. Ele não é o plano B, ele é o plano A. Para depois você fazer o plano B. Então o NGKS, na minha visão, é o plano B. O A tem que vir antes. Então o fato de vocês terem estudado isso, aquilo, não ter largado, isso compensa muito. Vocês não perderam tempo. Agora tem que ingressar aí para uma faculdade, certo? Que eu já convidei vocês para virem para cá, estudar com a gente tentar fazer algum projeto aqui dentro da universidade, dar aula de dança, alguma coisa nesse sentido para molecada, criançada, que é um trabalho social que eu faço. Eu tenho alguns projetos dentro da universidade e fora também. Então eu gosto de fazer muito social. Eu acho muito importante. A gente precisa fazer isso. É isso aí, estamos recebendo o pessoal do primeiro ano, primeiro semestre, né, na Grande Verdade de Publicidade e Marketing. Eu gostaria de saber se a galera tem alguma pergunta para fazer. Tem pergunta para fazer? Fique à vontade, Pretão. O seu nome? Edmilson. Edmilson. Boa noite, rapaziada. Tranquilo, na paz. Tem uma pergunta mais sobre o mundo da música. Como foi pra vocês descobrirem que no mundo da música não é só fazer música e soltar? Sabia que dá pra viver disso, que dá pra fazer shows e ganhar dinheiro de fato. Como foi pra vocês descobrirem que esse mundo também era sujo? Assim como foi dito, que é um mundo onde muitas pessoas querem passar em cima do outro, mas
administrar isso junto com a escola e os shows pra vocês? Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram nesse meio? Boa pergunta. Mano, então, uma das dificuldades, mano, que nem a gente tinha falado, foi o poder conciliar um pouco a escola com show, essas paradas. Porque às vezes a gente chegava muito tarde em casa, né, mano? A gente passava noites e noites na rua. E quando chegava segunda-feira, a gente tem que ir pra escola, ou se não, até numa quinta pra sexta, tá ligado? Tem um show, fazer um show, já tinha que ir pra escola, tá ligado? Então, tipo assim, a gente sempre priorizou muito essa parada de tá ali e fazer acontecer na escola também, tá ligado? E, mano, quando a gente descobriu, assim, que podia tá tirando dinheiro, poder tá sobrevivendo na parada, foi uma parada meio que nova, né? E a gente, quando a gente viu mesmo como que era a parada, a gente falou, rapaziada, essa parada é onde que a gente tem que estar no meio, onde a gente tem que se ingressar e vambora, mano, tá ligado? Só que uma parada que eu escutei muito, que a gente escutou de um artista, mano, que foi do Kekel, tá ligado? Até hoje eu lembro, mano, até hoje eu lembro, ele falou assim pra nós, mano, pra você estourar é fácil, tá ligado? Pra você estourar é fácil. O difícil é você manter, tá ligado? Então, antes da gente, tipo, tá ali falando, mano, quero tá nisso daqui, vou me dedicar 100% pai por nisso, a gente sempre teve atrás dos estudos, sempre tava lá falando, não, rapaziada, a gente quer isso, mas vamos terminar a escola, tá ligado? Vamos correr atrás porque tá ligado. Se chegar uma hora de a gente que vê que não dá mais, mano, não tá pra nós, pelo menos a gente não tá atrasado na onde a gente teria que estar desde o começo, né? Então a gente tá desde o começo aqui embarcando. Então foi mais ou menos no meio disso daí, mano, que a gente viu que é difícil você estar conciliando a escola junto com a música, o funk. Só que, tá ligado, a gente sempre, né, dá Deu aquele um nosso jeito, né? jeito, sempre Dá um dá jeito, aquele né, nosso jeito de é isso. poder estar. É resistência, né, meu? Como a gente falou, nosso povo é muito resistente, cara. Não adianta. Exatamente, A gente precisa se transformar em 10 para poder fazer tudo que a gente tem a necessidade. Exatamente. Porque envolve um monte de gente também. Quando fala de vocês, envolve família de cada um. Ali você deve ter uns 5, 6 pessoas que dependem, mais uns 7, 8, 9, 10 que dependem, sabe? Então abrange isso daí, não acaba ficando só em vocês. Isso aí vai em outros lugares também. Então é complicado. A gente também é de uma época que o funk em si era perigoso, tá ligado? Porque, assim, o funk sempre foi muito vinculado com crime, com É porque ele começou com facções. ostentação, né, cara? Sim, Não, na exato. verdade não, na década de 90 era uma outra parada, o funk era uma outra realidade. Era funk, Aí 2000 pra frente virou funk. virou funk de uma forma totalmente diferente do que era na década de 90. Década de 90 tinha funk até com violão e voz. Exatamente. Era uma outra parada, era musiquinha pra dançar, romântica e tal. Aí de 2000 pra cá começou a vir a ostentação. Sim, começou a entrar batida, né? O mais Batida diferente, agressiva, Mandela e tal, aí entrou começou a mudar. Mandela, já É entrou isso, virou Zeno. tudo, virou, teve uma virada. Exatamente. Aí, ó, nesse termo de funk perigoso, a gente também já passou poucas e boas, porque tem uma vez que a gente fez um show em Mato Grosso do Sul, né? Foi no Mato Grosso. A gente chegou lá, pá, fez... 3 Lagoas? Não, foi bem mais pra pro trás, fundão. mano. Era lá no fundão, lá. Era tanto mato que... Era mato. Era mato do que pessoa. Aí sim. Tem A muita gente foi fazenda lá, que fez fiz o lá, show e tal. Aí, no fim do show, chegou 3 caras, né? Que chegou lá no... Foi no Sorriso. Aí os caras já chegou falando, mano, tá bom. Aí vocês são lá do Capão Redondo lá, São Paulo, mas só que... E bandeira? Aí nós falamos, oxe, como assim bandeira? Bandeira do Não, Brasil? mano, faz aí, É faz o hino faz nacional? assim, ó, calma, Faz mas isso, não, faz irmão. aquilo. Funk é irmão, funk, papo reto. música é música e crime é crime. Você está do outro lado da ponte, mano. Então, ó, vocês faz Não aí, ó, vem vincular coisa a gente falar com diante de essas vocês, mas paradas. Cara, nós tipo assim, mesmo, não faz é nem só sentido. música, irmão. Não É faz só nem música. sentido, não faz nem sentido. Sabe por quê, mano? Porque a realidade de vocês é outra, velho. Com certeza, e Você outra. entendeu? Não faz Nós sentido. como novo, tá ligado? Sim. Pegar esse negócio Ainda bem que aqui, tiveram não, inteligência ainda nos mais- que influenciaram. Entendeu? Ainda É que mais hoje em nós dia- lá no Capão aí, tá aí, tipo, chegar lá com vídeo de não sei o que, nossa, mano, É ia ficar complicado. zoado pra nós. É complicado. Eu imagino o quanto deve ser Fica complicado pequeno esse pra tipo de gente. coisa. Fica até complicado pra falar esse tipo de E pra coisa. chegar em casa e falar isso pra mãe, porque a mãe, ela tá sempre protegendo, né? Sim, Ela não quer, tipo, sim. ver, tipo, o seu filho nessas coisas. E a gente sempre teve, tipo, ao lado, tá ligado? Sim. Tipo assim, numa casa de show também, a gente foi lá, a gente fez o show. O dono da casa de show, ele tinha um vínculo com essas coisas, né?
E o cara tava meio que ameaçando por conta de um microfone, né? Acho que foi um microfone lá que, tipo, a gente não tinha levado, que o nosso DJ deixou em casa. Aí ele tinha 2 lá, só que ele não queria dar. Ele queria que a gente pagasse pra gente poder cantar na casa de show dele. Então, tipo, nesse sentido faz, mano. Sentido Aí nós algum. falou, não. Quis prevalecer em cima de Tá ligado? situações. Tipo, pra que isso, tá ligado? Não, sem necessidade. A gente tá terminando mais um podcast Nossa Luta. Muito obrigado a você que curte toda semana o nosso podcast. E semana que vem tem mais, hein? Fica aí ligadinho que a gente vai estar divulgando e anunciando. Muito obrigado a todos, aos colaboradores que vai aparecer no GC aí, com a informação de todos eles, tá? Muito obrigado a vocês que curtiram. E até a semana que vem. Eu vou gritar aqui, vou contar 1, 2, 3, e todo mundo, nossa luta, bem forte, todos vocês, tá? 1, 2, 3, nossa luta! Valeu, galera, muito obrigado.